Eu agradeço muito a Deus, porque se eu não tivesse essa certeza de que Deus cuida da minha vida, nesses momentos de 2 anos pra cá, eu não seria capaz de continuar caminhando. Não seria. Primeiro foi o câncer da minha mãe. Minha mãe volta da cirurgia, já pegou Covid, meu pai pegou Covid. Aí meu pai faleceu. Aí depois disso, eu começo um casamento, inicio, né, uma nova jornada. E aí é o peso... Não o peso, mas a responsabilidade de você ser o homem ali do relacionamento. Essa mudança de vida, eu digo que não só a mudança de vida, mas sim uma abertura de visão, sabe? Antes eu achava que o artista ele precisava viver somente aquilo. Mas o artista, ele é artista em qualquer coisa que ele for fazer. Entende? Hoje as pessoas perguntam, você é o quê? Eu falei, eu sou um artista dos negócios, um artista de apresentar, um artista de me comunicar, um artista de conduzir uma família. Eu sou um artista, tudo é sentido, tudo é vivido, sai de dentro pra fora, entende? Mas, se eu não tivesse conhecido a Deus nesse tempo difícil, nesse deserto que eu passei, eu não seria capaz, eu já tava caído, entende? Então, assim, a certeza, a maioria das pessoas... Elas me perguntam, em nenhum momento você questionou a Deus? Eu falei, não questionei. Não questionei. E isso é muito, é o que eu escuto toda vez. Quando a pessoa vem conversar comigo e falar assim, Yudi, eu conheço sua história de vida, eu sei que alguém passou por algo parecido, entende? A gente só consegue ter a visão do que aconteceu no mundo nesse tempo de pandemia quando a gente tem acesso às outras pessoas. Vamos colocar aí, quando meu pai faleceu, depois de um mês e pouco, por dia eu recebi uns 300 mensagens. Uau. Em direct. E pessoas assim, eu perdi o meu pai, a minha mãe, a minha prima e meu tio. Eu perdi a minha tia, a minha avó, e nunca era uma pessoa só. Então nesse tempo eu passei a acreditar ainda mais em Deus. Falar, Senhor, obrigado. Porque minha mãe estava internada em uma, tinha acabado de voltar da cirurgia do câncer, e meu pai estava em outro. Entende? Eu podia ter perdido os dois. Mas Deus foi tão bom, falou assim, não, esse menino já vai sofrer tanto, vamos deixar a mãe dele, mas também é a responsabilidade, sabe? Então assim, eu hoje, a minha mãe, a minha esposa, a minha irmã, essa oração que nós fizemos aqui antes de começar esse podcast, eu acrescento todas as vezes na minha oração como, Senhor, continue me mandando mais batalhas. Continue me colocando em mais batalhas. Porque eu fui levantado para ser um soldado de Deus, um guerreiro, um samurai. E o que eu aprendi depois das batalhas é que a gente levanta troféu. Entende? É verdade. Então, se eu quero levantar mais troféu, se eu sou um competidor, se eu sou um lutador, eu preciso estar em batalhas para evoluir, entende? Então, eu já me tranquilizo, porque eu sei que vai vir uma nova batalha, entende? Só que depois dessa queda, eu falei assim, ai, caramba, eu pedi demais. Então, eu vou ter que aumentar a minha intimidade com Deus. O meu tempo com Deus, eu vou aumentar, entende? E eu percebi também que uma casa para ficar de pé não é só um posicionado. Então eu fiz uma reunião com a minha família e falei, amor, você vai ter que se fortalecer espiritualmente ainda mais. Mãe, você vai ter que se aumentar espiritualmente. E minha irmã, você vai ter que aumentar espiritualmente. E outra, vou colocar todo mundo, que já deu já, colocar todo mundo em posição de batalha. Não é só eu sair para contar o meu testemunho. Quantas mães perderam seus maridos? Sim. Ela também vai ter que contar o seu testemunho. A minha esposa também, a minha irmã também saiu de uma depressão, uma síndrome do pânico gigantesca. E hoje é uma empreendedora também. Já vai para sua 3ª loja. Nesse tempo de que meu pai faleceu, ela se posicionou como empresária. Tá indo para a 3ª gelateria dela. Ah, que legal. Com o nome dela, tudo? Não, Cor de Crema, que é uma franquia. E aí eu entro também. Ah, eu sei, é excelente. Então, é do Grupo Antares. Excelente. E eu era um garoto propaganda da Johnny Rocks.
Hoje, os diretores e hoje o Grupo Antares me enxerga como um sócio também. Que legal. Estão me chamando para entrar em projetos diferentes. Hoje, eles abriram com a minha irmã. Então, assim, é realmente todo o respeito que eu lutei durante anos pra ter, que eu não queria ser mais chamado como menino do PlayStation. Eu não queria sair na rua as pessoas rirem na minha vida. Foi através do sofrimento, foi através da dor que eu consegui o respeito das pessoas, entende? Então, como você que tá na luta, querendo respeito, vai conseguir? Somente na presença de Deus. O Agostinho Carrara, ele vai morrer sendo Agostinho Carrara. Nada vai ser capaz de substituir aquela imagem que ele construiu. Só algo maior que aquilo. Meu, foi anos e anos ele sendo Agostinho Carrara, entrando na nossa casa todos os dias. Algo maior, impossível. Somente Deus pra cobrir. Hoje as pessoas olham pra mim e falam assim, aquele é um menino de Deus. Não é mais um menino do PlayStation, é um menino de Deus. Uau. Então eu só encontrei... somente Deus pra fazer isso na minha vida. Você falou um negócio muito legal. Primeiro, somente nas batalhas que você levanta o troféu. Animal isso. Ou seja, o preço se paga. Se paga. Esse negócio de sociedade do tipo, uma das coisas que mais me deixa magoado, tipo, você vai na escola, não, é importante que todo mundo vença. Nada disso. Tem um que é vencedor. Tem um que é vencedor. Tem que se esforçar pra ser vencedor. É isso mesmo. A outra coisa que você falou, por mais que você seja o cara melhor de todos, tem sempre algo... só tem uma coisa maior, que é Deus. É Deus. Eu lembro que quando eu sentou aqui o Sebastian da C&A, e o Sebastian e a esposa me procuraram quando eles saíram da C&A. Imagina, 20 anos de C&A. 300 lojas abertas da C&A, sei lá, 500. Sim. E aí eles queriam se recolocar. Eu lembro que na época em outras redes varejistas eu conhecia os donos, eu falei, vou tentar indicar. Só que é o Sebastian da C&A. É difícil. É difícil, né? Então eu comecei a conviver com ele, com a esposa, com os filhos, o cara do bem. Ele é um dançarino, cantor, atua. Inteligente. E aí ele chegou um momento, cara, que ele falou exatamente o que você falou. Existe o Sebastian da C&A, o Sebastian da C&A. Sim. Mas tem Deus acima de todas as coisas, né? É isso. Que é o ser supremo ali. É isso. Eu lutava. E eu fazia de tudo, eu me empenhava e tal. Foi natural. Eu me entreguei pra Cristo e tudo voltou a acontecer na minha vida. Assim, lógico, as portas foram se abrindo e tinham dificuldades também. Desertos que eu nunca tinha passado na minha vida. Depois que eu me converti, veio desertos reais mesmo. Sabe? Que eu olho pra trás e falo, ixi, aquilo lá que eu passei não era nada comparado com o que eu tô passando agora, sabe? Mas somente Deus me entregou esse respeito que eu tanto esperava, entende? E eu vou fazer uma pergunta. Você sabe uma das coisas que mais me deixa preocupado é tipo, como que o ambiente de mercado é bem competitivo, sabe? Tem muitos cristãos que acompanham o podcast, ou mesmo não cristãos, Sim. Que falam assim, cara, tem hora que eu tenho vontade de desistir. E eu tenho chamado para falar nas palestras, e aí eu recebo o testemunho assim, Dema, eu ia desistir do meu negócio, não vou desistir mais. E eu acredito que o relacionamento com Deus é assim, do tipo, pode ter os problemas, pode ter os vales, mas, cara, continue andando, seja persistente. Eu venci o mundo, você pode vencer também. Sim. Só que na prática dói isso. Dói. E o mais difícil é você entender que não é falar para uma grande multidão. É você falar, entende? Uau. Isso é o ponto master de tudo, entende? Legal. Porque o amor não é por quantos ouvidos vão receber a mensagem. O amor está em entregar a mensagem, entende? Então, assim, hoje eu olho e falo assim, Deus está me entregando um ministério gigantesco. Mas muitos falam assim, já era pra eu ter aberto igreja, e eu ria da cara de todo mundo, sabe? Eu falo assim, não, abrir igreja não é só abrir igreja, não é uma empresa. Sim, com certeza. Entende? Não é isso. Eu primeiro preciso preparar essa minha base, entende? Sim. Então, todos os dias dizer não, saber dizer não, entende? Pela essa ansiedade de viver um ministério gigantesco. Mas será que a base tá pronta?
E aí todos os dias eu vou pra casa e ele me fala, se prepare mais. Se prepare mais. Se prepare mais. O que a gente falou antes de começar é muito importante isso, pra eu manter o meu foco. Eu falei um tempo atrás com a minha irmã e com a minha esposa. Ai, que eu quero ir pra África, pra ir lá pregar. Eu quero ir pro Nordeste e pá, que não sei o que, não sei o que. Elas me puxaram e falaram assim, ei, calma aí, você foi criado aonde? Fui criado um tempo na comunidade lá na Baixada Santista, mas hoje a maior parte é em Alphaville. Eu falei, então, e aí? Ninguém em Alphaville precisa ouvir de Deus. Não, mas já estão falando lá, já tem as igrejas lá superpotentes. Tanto tem as igrejas superpotentes, mas você tá dentro da casa daqueles, entende? Você tem história com aqueles. Então, e quem vai pregar pra eles? Legal, muito bom, concordo. Isso é muito, muito forte, que a gente olha e fala assim, nossa, eu tô numa posição maravilhosa, e aí eu quero ir lá pra África porque eu quero ajudar os que estão embaixo. Mas aquele que tá em cima, não necessariamente precisa menos do que aquele que tá embaixo, entende? A palavra de Deus tem que ser pregada pra todos, entende? As pessoas confundem muito isso. Animal. Porque as pessoas olham e falam assim, eu já fui pregar em cadeia, que a cadeia inteira gritando PlayStation, pra mim, os moleques inteiros vindo chorar. Eu já fui pregar em todas as comunidades aí, eu já entrei pra pregar. Na minha conversão, eu entrava em todas as igrejinhas pequenininhas, o pastor, meu Deus, o Yuji tá... Gente, vocês estão entendendo e tal? Eu nunca publiquei nada disso. Entende? Aí quando eu publico que eu tô lá com meu amigo de infância, com o moleque que viveu várias loucuras comigo e tal, pronto, e eu só prega pra Playboy. Não, filho, não é isso, entende? O que sai da minha boca, todas as coisas que estão acontecendo na minha vida de coisas boas, é porque Deus realmente tá reconhecendo isso, entende? Então é todos os dias uma luta constante, assim. Talvez a grande massa não vai entender o que a gente tá falando aqui. Só aqueles que têm contato mesmo com essas pessoas pra reconhecer isso, sabe? É necessário, entende? E muitas vezes amigos falavam, não fica muito chatão você lá na mesa, não vai falar muito de Deus, senão você vai estragar o rolê, é verdade. Você vai estragar o rolê. Quer falar de Deus? Fala mais uma hora só, entende? Não, eu sou o cara que fala escancarado. Eu não sou aquele crente bandeirola, sabe? Que coloca a camiseta escrito assim, sim, Jesus é amor. Mas eu ia provar muitos negócios. Então eu entrava e falava assim, Senhor Deus, eu vou orar. As pessoas perguntavam, que você tá na porta do presidente aqui, sim, da multinacional, coreano e tal. Eu falei, não, eu preciso orar, porque se eu aprovar esse projeto, vai abençoar muitas vidas. Mas mesmo se eu sair pelado na frente dele e dançar, sim, ele não pode aprovar. Então, eu falava assim, Senhor Deus, toque no coração desse CEO enorme para aprovar o meu projeto, se for da tua vontade. Então, eu sempre ando com a minha armadura. Tem dia que é tão pesado o ambiente que na hora que eu entrava assim, eu falava assim, eu sou a autoridade espiritual aqui. É chegado o reino dos céus. Quem é esse reino? Sou eu. É isso. E ia pra lá. Falava, cara, porque começa um tiro daqui, outro tiro daqui, outro tiro daqui, você fala... Não, eu sou a autoridade espiritual aqui. E tem hora que eu sentava e falava assim, esse dia eu queria apagar. Aí sentava uma pessoa ali, ela tava precisando de uma palavra de Deus, eu dava uma palavra de Deus.